Não é raro encontrar profissionais que são muito competentes e que são até uma referência técnica, mas que quando você olha, eles estão estagnados na carreira. E eles não são considerados para promoções, não chegam aos cargos que eles gostariam e até poderiam, dada a capacidade técnica que eles têm. E sabe o que falta para eles? Controle emocional. E na live de hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e o que você tem que fazer para não cometer esse erro. Então, o chat está aberto, fiquem à vontade, coloquem aí as suas dúvidas, os seus comentários. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, já compartilhe agora para dar tempo dele entrar e assistir a live também. E não esquece, deixa o seu like, se você está no YouTube, se inscreve no meu canal. Bom, sabe aquele momento, no meio da reunião, você tentando justificar o seu ponto de vista, que é um ponto de vista válido, e aquele seu colega parece que está te sabotando. Ele começa a colocar um monte de empecilhos para a sua ideia, dizendo como não vai dar certo aquilo que você está propondo. E você vai se controlando, até o ponto que você não consegue mais. E aí você explode. Aí você fala um monte de coisa para o seu colega, já coloca um monte de assunto que não tinha nada a ver com a reunião, aquilo vira aquela confusão, ele se defende, vocês começam aquela discussão, uma discussão acalorada, e parece que não tem ninguém na sala além de vocês dois. Mas na verdade tem, né? E aí quando os dois se acalmam, olham para o lado, tá todo mundo quieto, meio assustado, olhando para vocês, aquela discussão passou do limite, aí faz aquele silêncio esquisito, e aí você percebe que pisou na bola. Mas aí também já é tarde demais, o estrago tá feio. E por que quando isso acontece, isso vai contar mais negativamente para a sua potencial promoção que a sua habilidade técnica? O nosso ambiente de trabalho, ele vem se tornando mais turbulento com o passar dos anos, né? E a pandemia acabou até acelerando esse processo. Mas não é de agora que a gente percebe que o ambiente de trabalho vem se modificando. Então, a correria do dia a dia vem aumentando, são menos pessoas, menos recursos para fazer mais trabalho, tem uma pressão por resultado enorme, as decisões que você tem que tomar a todo momento, os objetivos, as metas que você tem que atingir, e assim vai. O que não falta são momentos de estresse no trabalho. Isso sem contar os problemas pessoais, né, que também interferem no nosso equilíbrio emocional, mesmo no trabalho. E olhando esse cenário, não é difícil entender por que é complicado manter o equilíbrio emocional. Mas isso é uma realidade. Não adianta você querer lutar contra. Isso está fora do controle. E focar suas emoções, os seus esforços em coisas que estão fora do seu controle só vão aumentar o estresse, não vão resolver nada. Você tem que aceitar isso como uma realidade. E você tem que se focar na solução do problema, naquilo que está sob o seu controle, naquilo que você consegue mudar. Só isso já vai te reduzir muito o nível de estresse. Agora, se essa questão de ambiente de trabalho é uma realidade, não te parece óbvio que quando surge uma possibilidade de promoção, a empresa vai buscar alguém que tenha um bom controle emocional? Imagina aquela situação hipotética que eu estava falando quando eu comecei a live. Quando a gente promove alguém, a gente quer resolver os problemas. A gente não quer criar mais. Se os responsáveis na empresa percebem que, por melhor que você seja tecnicamente, você tem dificuldade para controlar o seu emocional, não dá para te confiar um cargo mais alto. É simples assim. Porque quanto mais alto o cargo, maior o desafio emocional. E se no momento que as coisas ficam mais quentes, você tem dificuldade para se controlar, esse vai ser um empecilho para a sua promoção. Agora, você precisa ter cuidado. Você não pode misturar controle emocional com falta de energia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque às vezes você vê uma pessoa que não se abala por nada. Não importa o que aconteça, ela está lá, sempre impassível, meio mortão, sabe? Essa pessoa também não vai ser promovida. Se você não tiver energia para resolver as coisas, para servir de exemplo para os outros, aquela promoção também não vai rolar. Então, controle emocional é fundamental, mas você tem que ter energia.
Então, aquela raiva que às vezes a gente sente é uma coisa boa, não é ruim não. Por quê? Ela motiva a gente a buscar alternativas criativas, ela mexe com nossos brios, ela é desafiadora. E isso te traz energia, te traz gana. Agora, quando a raiva toma conta e quando ela passa a definir como você vai reagir, aí ela é prejudicial. E eu falei de raiva, mas isso vale para qualquer emoção negativa que a gente sinta. Então, uma coisa você precisa entender, eu posso te garantir, a emoção vai surgir. Você não tem como segurar a emoção. Alguém vai te provocar, às vezes sem querer, às vezes de propósito. Você não tem controle sobre isso. E algumas coisas, elas acabam não dando exatamente como você gostaria. E isso vai, de fato, te deixar com raiva. Você vai combinar uma coisa com outra pessoa e ela não vai cumprir. Ou vai fazer alguma coisa diferente daquilo que você combinou. Você vai ter mais coisas para fazer do que tempo para fazer isso. E as coisas são assim, não adianta você lutar contra isso. E nesse momento, você vai sentir raiva, frustração, tristeza, decepção, algum tipo de emoção negativa. Agora, se por um lado é impossível controlar o sentimento em si, a emoção, por outro lado, é perfeitamente possível controlar a sua reação. E é nesse ponto que você precisa trabalhar, porque é o ponto onde você tem controle. E hoje eu vou te ajudar com isso. Isso até me lembra uma situação que eu vivi com um funcionário meu. E ele era, de fato, um cara explosivo, né? A gente costumava dizer que o filtro dele era muito aberto. O que a gente queria dizer, na verdade, é que não precisava muito para que ele explodisse, né? Ele não processava bem os sentimentos negativos, né? Então, toda vez que alguém falava ou fazia alguma coisa que ele achava que não devia, ou alguma coisa que ele não gostava, ele já perdia o controle e partia para cima, né? Então, realmente, ele era muito agressivo. Então, ele brigava, falava um monte para outra pessoa, reagia com falta de educação. Mas tinha algumas coisas interessantes sobre ele. Primeiro, ele era um cara muito bom tecnicamente. Eu não tinha ninguém na equipe que conhecia tanto quanto ele. Então, ele acabou se tornando a referência técnica do departamento. Todo mundo que tinha alguma dúvida ia perguntar para ele. E ele trazia com isso muito valor para a minha área. Então, era um talento que estava sendo desperdiçado pela forma como ele reagia, e ele fazia isso com muita frequência. A segunda característica que eu gostava muito nele é que ele claramente ele queria o melhor para a empresa, né? Então, as brigas que ele comprava não eram pessoais. Era porque ele achava que a outra pessoa não estava agindo da forma como seria melhor para a empresa, para ganhar um negócio, para fidelizar o cliente, para aumentar a lucratividade da empresa. Ou seja, ele era explosivo, mas com a melhor das intenções. E isso é um valor inestimável para a empresa. Agora, a forma como ele mostrava isso prejudicava muito ele. Uma outra coisa interessante sobre ele é que ele não reagia dessa forma com as pessoas que eram hierarquicamente superiores a ele, nem comigo, nem com os outros diretores, muito menos com o presidente da empresa. Mas olha só que interessante, não importa se você só perde o controle emocional com seus pares, e aí você demonstra mais respeito com os superiores hierárquicos. Não adianta, a tua fama te precede. Mesmo que você nunca tenha reagido dessa forma com um gerente, um diretor, um vice-presidente, eles vão saber como é o seu perfil emocional. E nesse caso, todo mundo via ele como um cara explosivo. Ele já tinha um rótulo de explosivo. E várias vezes eu tive que ir lá defender ele no RH. Então, muita gente chegou a me pedir para mandar ele embora. Era reclamação para todo lado. Agora, imagina se o nome dele ia surgir quando a gente discutiu uma promoção. Claro que não. Mas eu sabia que, apesar desse rótulo, como a gente dizia lá, era o carimbo que colocaram nele, eu sabia que ele era muito bom, eu sabia que ele trazia muito valor para a empresa. E mandar ele embora ia ser um erro, ia ser uma perda muito grande. Na verdade, pelo valor que ele trazia para a empresa, ele realmente merecia uma promoção. Mas essa questão de falta de controle emocional impedia ele de chegar aonde ele merecia. E aí eu conversei com ele e a gente combinou que ia trabalhar nessa questão juntos, né? Ia ser um coaching de inteligência emocional. Mas isso só daria certo se ele tivesse duas coisas. Primeiro, a consciência de como aquele tipo de comportamento prejudicava ele.
E segundo, que ele tivesse realmente disposto a mudar. E não adianta, o primeiro passo é sempre a consciência. Se você não sabe como uma coisa te prejudica, você não vai parar de fazer essa coisa, simples assim. Agora, uma vez que você desenvolve consciência, você tem que estar disposto a mudar. E mudar não é fácil, porque a gente se habitua a determinados comportamentos. A nossa mente se condiciona a reagir daquela mesma forma sempre que tiver aquele gatilho. Mudar isso, agir diferente, isso exige um esforço enorme. Por isso, se você não tiver convicto de que mudar é o melhor para você, você não muda, você se acomoda, isso é da natureza humana, tá? Mas ele se predispôs a mudar e a gente seguiu com o processo. E as coisas começaram a melhorar aos poucos. Em 3 meses, os resultados já eram visíveis, ou seja, já estava muito menos explosivo, já estava muito mais colaborativo. Eu até fui chamado no RH para saber qual que era o milagre, né? E é claro que a percepção das pessoas demora um pouco para mudar. A princípio, as pessoas olham meio desconfiadas, né? O que está acontecendo? O que ele quer, né? Porque se está mudando é porque quer alguma coisa. Então, essa mudança leva um tempo. Mas depois de 1 ano, ele já era visto de uma forma completamente diferente. E o nome dele começou a ser mais aceito para as possíveis promoções que a gente discutia. E é um momento em que o pessoal aceitava, pelo menos, discutir o assunto. Isso é bem interessante, porque antes o assunto era proibido. E aí, depois de 1 ano e meio, ele foi promovido dentro da empresa. E aí, alguns meses depois, acabou que ele saiu da empresa, porque ele recebeu uma proposta para um cargo melhor em outra empresa, e ele acabou indo, ou seja, foram 2 promoções muito rapidamente. Mas ele só conseguiu isso porque ele aprendeu a se controlar emocionalmente. E hoje, eu vou dividir com você algumas das técnicas que ele usou e que deram muito certo. Bom, como eu disse antes, não adianta você imaginar que o que você tem que fazer é evitar a emoção negativa. Você só consegue evitar isso se você evitar as situações, se você evitar os conflitos, né? Eu não quero sentir raiva. Você só não vai sentir raiva se você não vivenciar aquela situação, se você não tiver aquele conflito. Agora, evitar isso não vai te ajudar. Evitar os conflitos vai te atrapalhar, porque uma pessoa que foge dos conflitos é mal vista dentro da empresa. Na verdade, o que você precisa é resolver os conflitos, é completamente diferente. E para você resolver um conflito, você não pode ter medo. Você tem que enfrentar o conflito, você tem que fazer isso de uma forma positiva. E a emoção vai vir naquele momento, não tem jeito. Isso é uma coisa natural. Você precisa enxergar isso como uma coisa natural. Não dá para lutar contra. Então você vai sentir raiva, vai sentir frustração, vai sentir tristeza, vai sentir ansiedade. É normal. Agora, o que você precisa nesse momento é saber como controlar a emoção. E a primeira coisa que você precisa fazer para isso é se conhecer. Todos nós temos um limite, tá? É aquele ponto onde a gente está subindo a ladeira, aí a gente chega no ponto máximo e a partir dali é só ladeira abaixo. Então, se chegar no seu limite, você não vai mais conseguir se controlar. Daí para frente, o que vai acontecer é que as emoções vão tomar conta do seu comportamento. E aí aquele lado racional vai por água abaixo. O que você vai estar dizendo são as emoções que estão à flor da pele, que estão saindo por você. Você está deixando as emoções tomarem conta do seu comportamento. E você precisa saber qual que é esse limite, esse limite. Você precisa ter esse autoconhecimento. Então, tem gente que quando está perto do limite começa a suar frio, ou a mão começa a suar, né? Eu já vi gente que a pálpebra começa a tremer assim involuntariamente, tá? Ela começa a tremer. O coração começa a bater forte, tem gente que o estômago dói, e assim vai, cada um reage de um jeito, né? Você precisa conhecer o seu. Você precisa saber se você está ou não próximo ao seu limite. E tem uma técnica fantástica para você evitar chegar ao seu limite, que é a preparação. Então, lembra que falhar em preparar é preparar para falhar. E isso vale em qualquer campo da nossa vida. Se você tem uma reunião, você tem que estar preparado. Se você vai fazer uma apresentação, a mesma coisa. Se você vai pedir a aprovação de um projeto, se você vai vender a sua ideia, se você vai pedir alguma coisa que você precisa para um outro colega, você precisa estar preparado. Então, não importa o que você vai fazer,
Você tem que estar preparado. A preparação é uma forma de evitar que você chegue ao seu limite emocional. Por quê? Você já prevê com antecedência o que pode acontecer na reunião, ou onde quer que você vá. Então, como o fulano vai reagir se eu falar dessa forma? O que o ciclano vai falar quando eu apresentar essa questão? É claro que você não tem como prever o futuro, nem é isso que eu estou falando, mas você já tem uma ideia do que pode acontecer. E quando você tem essa ideia, você já prepara a sua reação, você levanta as suas possibilidades. E planejar a sua reação de cabeça fria, com o racional, é muito mais fácil do que ali, na hora da reunião, quando as coisas estão pegando fogo, é muito difícil a gente segurar. Quando você se prepara antes, você cria uma resposta quase automática. Então, na hora, você vai tender a reagir da forma como você planejou. A segunda técnica que vai te ajudar muito nesse sentido é você ter foco no objetivo. Quando você tem claro onde você quer chegar, mesmo que exista um desvio, e eu garanto que os desvios vão acontecer, mas quando você sabe onde você quer chegar, você está focado. Você não vai deixar esse desvio te tirar do caminho que te leva ao seu objetivo. Você desvia, mas você volta. Quando você se descontrola emocionalmente, você se afasta do seu objetivo. Porque ao invés de conseguir aquilo que você quer, todas as atenções vão se voltar para a forma como você reagiu. Todo mundo vai esquecer aquilo que você está apresentando, aquilo que você está querendo, e todo mundo vai estar comentando a forma como você reagiu. Então, ao invés de pensar na aprovação daquele projeto importante, que é o que você queria, o tomador de decisão, que era quem ia aprovar isso, vai focar no seu comportamento. Então, isso te afasta do seu objetivo. Então, quando você tem em mente e reagir de uma determinada forma vai te afastar do que você quer, você para e pensa duas vezes. Isso tende a te acalmar. Então, é o seu lado racional equilibrando as forças com o emocional. E não tenha dúvida, você precisa dos dois. Você não vai ter só o racional. Aliás, isso é impossível. Você precisa dos dois. Agora, esse equilíbrio é importante se você quer caminhar em direção àquela promoção que você tanto quer. Tem uma outra técnica que eu recomendo demais quando você percebe que está chegando no seu limite, que é a respiração. É uma técnica super simples, mas que tem um efeito incrível. Como você faz? Você inspira contando até 5, inspira devagar, segura o ar contando até 3, e aí você expira também contando até 5. E aí você faz isso de 3 a 5 vezes, demora menos de 1 minuto, contado no relógio, tá? Aí você oxigena o cérebro e você vai ver que você vai se acalmar, você vai voltar a equilibrar o seu racional. E isso é extremamente importante. E por último, o que você pode fazer é pedir um tempo, fazer um intervalo. Então, levanta, você está chegando no seu limite, percebeu que está chegando? Faz esse intervalo, levanta, vai buscar um café, vai até o banheiro, atende uma ligação no celular. O que você precisa é de alguns minutos, você precisa de um tempo só para se acalmar. E são alguns minutos mesmo, você não precisa de muito tempo, você não precisa de 1 dia, 2 dias. É só aquele tempo que você precisa para evitar de explodir, para não deixar a emoção tomar conta. Bom, essas são as técnicas que eu queria dividir com você hoje. E eu deixo o chat aí aberto para dúvidas, para comentários. Então, se vocês quiserem comentar, aproveita aí, coloca as suas dúvidas no chat, tá? Eu vou dar uma olhada, ver se aqui entrou alguma dúvida até agora. Deixa eu ver aqui. Temos uma dúvida aqui do Tomás. Ele pergunta o seguinte: e se a outra pessoa estiver te provocando justamente para você perder o controle? Então, se ela estiver fazendo isso consciente, certo? Acho que é isso que você está dizendo. Ou seja, ela está realmente te provocando para você perder o controle. Isso pode acontecer de fato, né? Por alguma razão, qualquer que seja, até a pessoa não concorda com você, ou ela não quer aquilo que você está propondo, ela pode querer te provocar, fazer você perder o controle para que ela consiga o que ela quer, né? Para que você realmente perca o foco, né? E isso funciona para ela, né? Porque
perder o controle vai te deixar numa posição ruim. Por melhor que seja a sua ideia, se você perder o controle, você perde a razão. Então, não tem jeito, vai acontecer. E as pessoas que estão próximas a você, quando você faz isso, elas acabam perdendo um pouco do respeito por você, né? Por isso que isso te afasta da promoção, porque se a pessoa não tem respeito por você, ela não vai não te considerar para uma promoção. Então, eles vão te rotular, né? Vão te rotular como uma pessoa que só consegue resolver as coisas no grito, né? Que só consegue resolver as coisas na porrada, como a gente fala, né? E eu conheci muita gente assim. E você sabe, eles até resolvem os problemas. Mas quando eles olham para trás, eles olham e vê um rastro de sangue pelo caminho. Porque para chegar no resultado que eles queriam, eles saíram atropelando quem estava na frente. Isso não é construtivo para a empresa, né? A empresa não precisa de gente assim no comando. Então, aquele tempo de quem pode manda, quem tem juízo obedece, isso acabou, isso ficou no passado, né? Se você entende isso, você não pode cair na armadilha da outra pessoa, né? Você tem que perceber que é uma armadilha, né? Então, a melhor coisa que você faz nesse momento é contornar a situação. E mesmo que naquele momento você não conseguiu o que você queria, o que eu recomendo é você procurar a pessoa depois, só você e ela. E não para falar poucas e boas, né? Que a gente tem a tendência de parar a pessoa e já falar poucas e boas. Mas isso não vai te ajudar também, porque vai colocar a pessoa numa posição defensiva. Ela vai ver que ela conseguiu o que ela queria, que era te desequilibrar emocionalmente, né? Então você precisa mostrar para ela que vocês têm um objetivo comum, que é o sucesso da empresa, né? E que se vocês trabalharem juntos, vai ser melhor. Então você tem que trazer a pessoa para o seu lado, você tem que trazer a pessoa para agir com você de uma forma colaborativa. Assim, ela vai te ajudar a mostrar resultados melhores que vão te levar à sua promoção, não tenha dúvida, né? Quanto mais resultado você gera, mais próximo você vai estar da sua promoção. E mesmo que a pessoa não concorde e queira continuar brigando, é uma possibilidade, vamos dizer que ela não aceitou, entrar na dela só vai te prejudicar, né? Ela não vai tomar as decisões sozinha, né? Você tem que mostrar que a sua proposta é a melhor para a empresa. Agora, se você não tiver controle emocional, você não vai conseguir. Então, você tem que lidar com essa situação com frieza. Ok? Deixa eu ver se surgiu mais alguma pergunta. Não, acho que essa era a pergunta só. Perfeito. Então, vamos relembrar as técnicas que você precisa para evitar o descontrole emocional, que a gente revisou hoje. Em primeiro lugar, autoconhecimento, você precisa conhecer o seu limite. Segundo lugar, preparação. Então, a preparação, ela te ajuda a saber como reagir nos momentos mais críticos ali da situação que você está vivendo. Foco no objetivo, porque quando você está focado no teu objetivo, mesmo que existam desvios, você acaba voltando, você vai sempre no objetivo, e isso te ajuda a se controlar emocionalmente, porque à medida que o descontrole emocional te afasta do seu objetivo, quando você tem foco no objetivo e quer chegar lá, o seu lado racional predomina. Peraí, se eu entrar nessa, eu me afasto, então você volta. Quarto, a respiração, que é uma técnica muito interessante quando você percebe que está perdendo o controle. E 5 é pedir um intervalo, ou seja, quando você vê que não vai dar, que você já vai sair, vai tomar um café, vai até o banheiro, mas pede um intervalo de alguns minutos, que é o suficiente para que você se acalme e reequilibre o racional com o emocional, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem clara, quero reforçar com você, é que controlar as emoções não significa estar sempre calmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que se permitir vivenciar as emoções, isso é importante, inclusive as negativas, porque essas emoções também te ajudam, elas te energizam, elas te fazem buscar alternativas. O que você não pode de jeito nenhum é perder o controle emocional. Se a emoção ela passa a controlar como você decide as coisas, para onde você vai, aí você percebe que saiu fora do limite entre você vivenciar a emoção e utilizar ela a seu favor e ela está te atrapalhando. Então, lembra,
Quem perde a paciência, perde a razão. E isso é muito importante. Bom, e se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto, começa a me seguir nas redes sociais. Todo dia tem conteúdo novo lá. E não esquece, deixa o seu like aí. Se você está no YouTube, se inscreve no meu canal e compartilha com algum amigo. Pode ser aquele cara que você tem dificuldade para lidar na empresa. Se ele assistir, ele vai estar muito mais aberto para conversar com você. Então, compartilha, vamos divulgar isso aí. E com isso, a gente fecha mais um episódio do programa Negociador de Alta Performance. Lembrando que eu faço essas aulas live toda terça e quinta às 19 horas. Então, eu vejo vocês na quinta-feira. Até lá.